Pessoal, bom dia a todos. Nesse ano, como igreja, nós vamos trabalhar, ou seja, desenvolver o tema Cuidando uns dos outros. Com certeza um tema bastante sugestivo, bastante pertinente, porque todos temos necessidades, todos precisamos uns dos outros, e isso também coincide com o fato de sermos uma família, a família da fé. E uma boa família é aquela na qual, apesar das imperfeições e desafios, as pessoas se ajudam, as pessoas colaboram e contribuem umas com as outras. A igreja é uma família, é a família da fé, a família espiritual. Temos o mesmo Deus como Pai e somos irmãos uns dos outros. Um teólogo da época antiga, chamado Cipriano, dizia que não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja como mãe. A igreja, nesse sentido, também é a nossa mãe. E para começar bem o ano, essa é a nossa primeira escola dominical, eu propus ao Danilo, nós vamos alternar as aulas durante o mês de janeiro e também no primeiro domingo de fevereiro, se Deus permitir, que estudássemos esse tema a partir do livro de Atos. O livro de Atos é um livro muito gostoso de se ler, porque nos informa sobre os primeiros tempos da igreja cristã. É um livro muito prático, é um livro muito agradável. Então, eu quero convidá-los para que abram a palavra de Deus. Em Atos, nós vamos destacar algumas lições nessa perspectiva do cuidado mútuo, que se encontram nos capítulos 1 e 2 de Atos. Inclusive, a recomendação, a sugestão que eu quero dar, desde logo, é para que leiam, aqueles que não estão seguindo um plano específico de leitura bíblica, que leiam o livro de Atos nesse mês, porque isso vai, com certeza, ajudar na assimilação dessas lições, desses princípios, desses ensinamentos para todos nós. Atos, capítulo 1, e também a gente vai ler alguns versículos do capítulo 2. Vamos orar novamente? Senhor, rogamos a Tua assistência, a fim de que tenhamos não somente a compreensão, mas também a vontade disposta pelo Teu Espírito para colocar em prática, para obedecer a Tua palavra, e assim, ó Deus, honrar o Teu nome em nossa vida, em nossa família, na igreja e na nossa atuação na sociedade, como sal da terra e luz do mundo. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um problema que afeta alguns em nossa geração é a falta de perspectiva na vida. Existem pais, por exemplo, preocupados com o futuro dos filhos, namoros que não dão sinais de compromisso sério, pessoas desorientadas e sem rumo, e também jovens que não sabem que profissão exercer, que ainda não descobriram sua vocação. Em outros casos, a falta de perspectiva está associada à frustração porque um projeto não deslanchou, não vingou, e não há um plano B. Por exemplo, no contexto da pandemia, nós sabemos que pessoas que tinham negócios e tinham feito todo o investimento acabaram ficando a ver navios, tiveram que fechar o negócio e tiveram muito prejuízo, porque a pandemia era algo que não estava na previsão, na agenda, no calendário de ninguém. Na realidade, a pandemia ela fez com que o mundo capotasse. Ela tirou o nosso chão, de certa forma, em muitos sentidos. E existem pessoas que ficaram frustradas e meio que deslocadas, sem saber para que rumo ir,
devido a uma situação que era absolutamente nova, inusitada. A falta de perspectiva, ela também pode afetar uma igreja. E, quando isso acontece, é muito preocupante. Quando nós lemos os últimos capítulos dos Evangelhos e o começo do livro de Atos, a gente percebe que a falta de perspectiva, qual rumo tomar, sobreveio aos discípulos. E é fácil a gente entender por que isso aconteceu com os discípulos. Jesus, quando iniciou o seu ministério público, Jesus foi chamando, foi convocando aquele grupo de 12 homens que acompanhou o seu ministério, a sua jornada, durante 3 anos, ministério público de Cristo. Aqueles homens deixaram suas ocupações, suas famílias, seus afazeres, seus parentes, seus negócios, sua rotina, e confiaram a Jesus o futuro de suas vidas. Ponto para eles. Ato de coragem, de fidelidade ao Senhor. Mas agora, nesse momento aqui, no início da igreja cristã, Jesus já não estava presente. Aliás, ele havia sido morto. Havia sido morto pelos inimigos do povo de Deus. O que aconteceu com Jesus era uma real ameaça para os discípulos. Ora, se fizeram isso com o meu Senhor, eu posso ser o próximo. E, de fato, quando lemos o livro de Atos, isso aconteceu com alguns cristãos. Estevão, um diácono exemplar. Tiago, capítulo 12, foi morto por perseguição. Outros foram lançados na prisão. A perseguição não era uma possibilidade, a perseguição era, de fato, algo, uma situação com a qual os discípulos conviviam. Então, sobreveio a esses homens essa incerteza, esse temor, esse medo em relação ao futuro. E agora o que fazer? A gente consegue visualizar isso de maneira mais clara vendo o caso de Pedro. Se você volta a sua Bíblia uma página, você tem o capítulo 21 de João. Veja o que aconteceu no capítulo 21 de João. Capítulo 21, depois disso, versículo 1, tomou Jesus a manifestar seus discípulos. Jesus já havia morto, já havia sido morto. Aqui Jesus, está aparecendo aos discípulos depois da sua morte, ou seja, já no contexto da sua ressurreição. Tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Ou seja, os discípulos estavam juntos. O que disse Pedro? Versículo 3. Vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vocês devem lembrar que o emprego de Pedro e de alguns outros discípulos era no ramo da pescaria. Eles viviam de obter, o ganho deles da pescaria. Eu não vou ler todo o capítulo 21, eu quero passar para o versículo 15, quando Jesus se apresenta a Pedro. Vamos notar o que Jesus diz a Pedro. Depois disto, versículo 15, depois de terem comido, versículo 15, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Por que Jesus disse a Pedro, apacenta os meus cordeiros? Vamos continuar? Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas?
e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que está acontecendo aqui? Jesus está restaurando Pedro. Pedrão, era muito afoito, era muito entusiasmado. Pedro falava, e depois que ele falava, ele pensava no que ele disse. Na realidade, tem que ser o contrário. A gente tem que pensar, meditar, para falar. E Pedro, é interessante, todos os discípulos abandonaram e fugiram da presença de Jesus, abandonaram a Cristo, mas com quem ficou a fama? Com Pedro. Por quê? Porque Pedro disse que jamais abandonaria a Cristo, mas fez isso. E Pedro estava desanimado, inclusive querendo voltar ao ramo da pescaria, que era o ganha-pão dele. E Jesus se apresenta a Pedro e diz a Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida da minha igreja, cuida dos meus filhos e filhas. O Senhor restaura a vida de Pedro. E é muito bonito ver nos primeiros capítulos, na primeira metade do livro de Atos, que o grande personagem da igreja, a pessoa que mais aparece no livro de Atos, é justamente Pedro. Isto é, se no final dos evangelhos a gente encontra um Pedro um tanto abatido, como aqui, porque ele havia abandonado a Cristo, o seu Senhor havia morrido, no início do livro de Atos a gente vê um Pedro muito atuante, muito protagonista, muito líder, por assim dizer, na vida da igreja. Por quê? Porque Jesus o havia restaurado. Notem que também no versículo 19 é dito: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Ou seja, Pedro, o teu ministério não terminou com a minha morte. E Jesus volta a dizer isso, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus, portanto, restaurou Pedro e deu a Pedro uma perspectiva. Agora a gente entra no livro de Atos propriamente dito. Qual era a comunidade, ou como era composta a comunidade, a igreja, naqueles dias? Aquela foi uma época de preocupação, porque havia a ameaça dos judeus. O Senhor Jesus já não estava com os discípulos de maneira física, ou já estava a ponto de partir desse assunto aos céus. E esse capítulo, os capítulos 1 e 2 de Atos, nos apresentam algumas lições nesse contexto de cuidado mútuo, de exercer esse pastoreio entre nós. Eu quero destacar algumas dessas lições. A primeira delas: esses homens e mulheres, eles foram obedientes à ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Eu gostaria de pedir a algum voluntário que lesse para nós Lucas, o evangelho que está antes de João, capítulo 24, versículo 49 ao 52. Lucas 24, do 49 ao 52. Por favor, um voluntário ou voluntária. Lucas 24, do 49 ao 52. O que Jesus disse aos discípulos? Finalzinho de Lucas resume a mesma cena do capítulo 1 de Atos. Jesus se despedindo dos discípulos e subindo aos céus. Alguém, por favor, leia para nós. Obrigado, irmã. Jesus disse aos discípulos permanecer na cidade. E Jesus sobe, é assunto aos céus, e os discípulos voltam para Jerusalém, né, e ficam com júbilo. Ou seja, em poucos versículos, aí no capítulo 24, Lucas resume os momentos prévios à ascensão de Jesus e os momentos posteriores, que ele gasta mais tempo para explicar aqui em Atos.
No capítulo 1 de Atos, versículo 6, a cena que a irmã acabou de ler no capítulo 24 é narrada com mais detalhes. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, ou seja, no último encontro com Jesus ressurreto, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos tinham uma expectativa política relacionada ao reino de Deus. Na cabeça dos discípulos, o reino de Deus, o reino que Jesus implantaria, seria um reino político. Isto é, Israel deixaria de ser uma província, um domínio do Império Romano, e readquiriria a sua condição daquela época áurea de Davi, da dinastia, né, e da casa de Israel. Então, os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, isso não é da conta de vocês, esse não é o assunto do momento. A cabeça deles estava focada em Israel, na questão do seu povo, da sua nação, da sua pátria. Mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Enquanto os olhos deles estavam focados em Israel, Jesus diz assim, vocês vão receber o Espírito Santo, e vão dar testemunho de mim em Jerusalém, na Judéia, que era a região onde Jerusalém estava, um pouquinho mais além, em Samaria, e até os confins do mundo. Jesus muda a perspectiva. Eles estavam focados em Israel. Jesus diz, vocês vão dar testemunho de mim em todos os lugares, diante de gente de todas as partes. Versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E agora, o que eles fizeram? Então, voltaram para Jerusalém. A irmã que leu, Ângela, verdade? A irmã Ângela, que leu Lucas 24, menciona que Jesus disse para que eles não saíssem, para que eles permanecessem na cidade. A cidade era uma referência a Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, ou seja, mais ou menos 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. O cenáculo é um aposento, é uma sala das refeições, lugar onde Jesus havia celebrado, tido a sua última ceia, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, o que os discípulos fizeram? Eles obedeceram à voz de Jesus. Eles permaneceram no mesmo lugar, em Jerusalém. Por que isso era importante e foi importante? Porque havia a possibilidade de dispersão. Jesus já não estava fisicamente com eles e havia o risco de cada um tomar o seu rumo, cada um voltar para a sua cidade, para a sua parentela, para a sua ocupação. Então, a primeira lição que eu quero destacar nesta manhã é a importância de nós estarmos cientes e obedecermos à ordem de Jesus. As palavras de Jesus. Por quê? Porque isso vai nos dar um sentido de identidade. Identidade tem a ver com as nossas raízes e com a nossa missão. Com quem nós somos e para onde nós iremos. Uma coisa interessante nesse sentido é notar como Paulo se apresenta às igrejas. Quando nós lemos as cartas de Paulo, e são várias, as cartas à igreja de Corinto, a carta aos Efésios, a carta à igreja de Roma, a carta à igreja de Tessalônica, enfim, normalmente as cartas de Paulo trazem a seguinte saudação: Paulo, servo de Jesus Cristo, ou apóstolo de Jesus Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, essa é a minha identidade. E nessa identidade também está embutida, incluída a sua missão. Eu estou aqui para cumprir a ordem do Senhor. Eu falo como enviado do
Senhor. Quem nós somos influencia diretamente aquilo que nós fazemos. Isso a gente percebe também quando Deus se manifestou a Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Esse foi o chamado, essa foi a ordem de Deus para Abraão. Deus também, num dado momento, quando Moisés tinha 80 anos, vai à corte de Faraó. E os últimos 40 anos de vida de Moisés foram realmente o seu ministério, ele cumpriu de maneira excelente aquilo que Deus havia destinado para ele. Os 80 anos anteriores haviam sido uma preparação. Mas nem sempre os filhos e filhas de Deus guardam as palavras de Jesus ou obedecem as mesmas. Eu vou dar 2 exemplos e a gente passa para a segunda lição, que o texto tem vários outros princípios interessantes. A gente já fez menção algumas vezes ao caso de Jonas. O Senhor disse a Jonas, Jonatas, ir pregar em Nínive. Nínive era terra estrangeira, era outro país. Mas Jonas tomou o barco rumo a que local, gente? Tarsis. Se você depois, por curiosidade, localizar no mapa, pesquisar, mesmo na internet, googlear, a distância de Nínive para Tarsis, mais ou menos 6.000 quilômetros de distância. Ou seja, ele tomou outro rumo. E os próprios discípulos, que estão aqui nesse capítulo 1 de Atos, durante o ministério de Jesus, eles já tinham experimentado algumas situações de desobediência ou já tinham sido desobedientes, nem sempre eles foram atentos e obedientes à voz do Senhor. Abram comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Com esse episódio, a gente termina esse primeiro tópico, essa primeira lição, que é a da obediência à ordem de Jesus. Então, no contexto do cuidado mútuo, é muito importante que nós, que fazemos parte da Igreja de Deus, sejamos fiéis àquilo que Deus nos diz, porque só poderemos ser úteis e usados por Deus se formos obedientes à sua voz. No capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35, a gente tem a narrativa de um milagre que Jesus operou. Naquele dia, sendo já tarde, ou seja, Jesus tinha trabalhado durante o dia todo no seu ministério, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Quem já tomou uma embarcação, quem já teve que cruzar um rio, ou fazer uma viagem de barco, sabe que nem sempre a viagem é calma, é tranquila. Nessa semana, nós tivemos que fazer um passeio com as crianças, e a gente foi ali no Lago Paranoá, porque nessa época de férias, né, quem tem filho pequeno tem que se reinventar. Então, a gente foi fazer um passeio de barco com as crianças, né? No início, estavam um pouco assim, né, observando, estudando o terreno, que o barco demorou um pouquinho a sair, mas depois, quando o barco saiu, tinham mais coragem que os pais, principalmente o Timóteo. Mas nem sempre é assim. Então, Jesus tinha trabalhado durante o dia, eles estavam, Jesus e os discípulos, nessa pequena embarcação, e o versículo 38 diz que Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Ora, quem está cansado não quer outra coisa senão descansar, dormir. Então, tenta imaginar a cena, os discípulos apavorados com a tempestade, e Jesus, o quê? Dormindo. Eles o despertaram. Será que os discípulos despertaram Jesus com calma? Colocando a mãozinha assim na cabeça de Jesus, dizendo, Senhor, Senhor,
desperta, acorda. Não, quem está desesperado normalmente acorda o outro com um grito, ou com a voz numa altura que não é normal. Disseram, mestre, já acordaram Jesus com uma pergunta, que na realidade era uma repreensão. Não te importa que pereçamos, em outras palavras, nós estamos aqui a ponto de perder a vida, de ser tragados pelo mar, e o Senhor está dormindo? E ele, interessante, Jesus acorda, Jesus não dirige a palavra aos discípulos. O que ele faz? Repreende o vento e diz ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Depois Jesus acalmou a tempestade e Jesus se dirige aos discípulos. E agora vem o ponto para a nossa reflexão. Lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meus irmãos, esses homens estavam diante de uma tempestade, num barco, e eles conheciam aquele mar. Eles sabiam dos riscos que corriam. Vocês não acham que Jesus foi duro com eles ao qualificá-los de homens de pequena fé? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Vocês não acham que Jesus foi um tanto incisivo e duro com esses homens? Por que Jesus repreendeu a pouca fé desses homens? Essa é a pergunta que eu quero lançar aqui. Por que Jesus repreendeu a timidez ou a pouca fé dos discípulos? Notem no versículo 35, o que Jesus havia dito para eles? Passemos para outra margem. Jesus já havia dito que eles passariam a outra margem. Eles não guardaram a palavra de Jesus. E o que acontece quando a gente não guarda no coração, na mente, o que Jesus diz? A gente sofre, a gente se angustia, a gente se atemoriza. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a primeira lição para nós, a partir de Atos capítulo 1, é a importância de obedecer, não somente entender. Às vezes nós entendemos as coisas, mas de colocar em prática, obedecer a ordem de Jesus. Jesus disse, permaneçam em Jerusalém. E eles voltaram a Jerusalém, porque algo maravilhoso, algo que Deus tinha reservado, iria acontecer. Segunda lição, o que eles passaram a fazer uma vez reunidos em Jerusalém? Versículo 14, eu vou pedir para um voluntário ou voluntária ler para nós o versículo 14 de Atos, capítulo 1. Obrigado, irmã Shirley. Eles perseveravam unânimes em oração. Que exemplo digno de ser imitado. Eles estavam atemorizados, preocupados, não sabiam o que ia acontecer. Ninguém sabia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceria por meio de um vento, meio do fogo, e aconteceria aquele fenômeno que é descrito no capítulo 2. Então, diante de um cenário de imprevisibilidade ou de desconhecimento do amanhã, eles, de maneira unânime, perseveravam em oração. É muito importante notar o lugar que a oração teve na vida da igreja apostólica, na vida da igreja primitiva. A igreja, aqui em Atos, ela não era perfeita. Por quê? Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela não vai ser perfeita. No dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque se você entrar, ela já deixa de ser perfeita. Mas essa igreja que não tinha templo, o templo que havia era o templo de Jerusalém. E ele seria destruído e nunca mais reedificado em 35 anos depois, mais ou menos 35 anos depois de Atos capítulo 1, no ano 70. Era o templo que era o local de adoração, de culto,
dos judeus, não dos judeus cristãos, porque justamente aqueles do judaísmo que idolatravam o templo como lugar sagrado foram justamente aqueles que mataram a Jesus e que perseguiam os discípulos de Jesus. Essa igreja não tinha um local de culto, essa igreja não tinha apoio do Estado, essa igreja não tinha recursos financeiros importantes, essa igreja não tinha apoio de políticos evangélicos, mas essa igreja impactou o mundo da sua época. Essa igreja sofreu ameaças e sofreu mais do que ameaças, perseguições. Mas essa igreja revolucionou a sua época. E não podemos deixar de mencionar que muito do sucesso espiritual dessa igreja se devia à prática da oração. Acompanhe comigo. Capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Capítulo 6, versículo 6, o texto diz: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Capítulo 13, versículos 1 a 3, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, são mencionados os nomes, versículo 2, e servindo eles ao Senhor, isto é, trabalhando e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Capítulo 14, eleição de oficiais, de presbíteros na igreja, versículo 23. E promovendo-lhes, versículo 23 do capítulo 14, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Capítulo 20, versículo 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Paulo orando com os presbíteros de Éfeso. Último capítulo, capítulo 28 de Atos. O texto menciona, Atos 28, 8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Foram lidos aqui alguns poucos versículos, vários outros que mencionam a prática de oração da igreja não foram lidos. Meus irmãos e irmãs, essa igreja orava. Qual é o lugar que a oração ocupa na sua vida? Qual é o espaço dedicado à oração na sua família, no seu lar? Qual é o nosso estímulo, qual é a nossa motivação, qual é a nossa garra, vontade para vir a uma reunião de oração na igreja? Como diz o pastor Geraldo, nessas minhas andanças aí, né, de Plutão, Netuno, né, o pastor gosta dessa frase, não é? Eu conheci uma igreja, nessa igreja a gente realizava a reunião de oração dia de terça-feira. A igreja tinha por volta de 120 membros comungantes, ou seja, a lista de membros da igreja é 120. A gente fazia reunião de oração toda terça-feira, 8 da noite. A média de frequência na reunião de oração da terça-feira à noite era de 15 pessoas. Teve uma ocasião que uma família da igreja decidiu fazer um culto de ação de graças com um jantar, porque a filha tinha, se eu não me engano, se a memória não me trai, passado no vestibular. E, por razões que não vêm ao caso, e eu, de fato, não me lembro, o dia do culto com o jantar foi numa terça-feira, 20 horas. Qual vocês acham que foi a frequência naquele dia de culto de ação de graças com o jantar? Irmãos, havia ali entre 50 e 60 membros da igreja. Qual é o ponto que eu quero aqui destacar? Quando a gente quer, a gente dá um jeito.
Pastor Hernandes Dias Lopes, creio que a maioria o conhece, menciona em um de seus livros algo muito ilustrativo sobre a questão da prioridade do tempo. Ele era pastor em Vitória, no Espírito Santo, na década de 80, pastor solteiro, já era bastante convidado, porque ele é um grande pregador, um homem muito usado por Deus. E um amigo dele, que era pastor na mesma cidade, queria convidá-lo para que ele pregasse na igreja. E o pastor Hernandes conta isso num de seus livros, que ele olhou a agenda dele e não tinha data. Porque, claro, ele tinha um acordo com o conselho da igreja onde ele era pastor, que ele não podia sair cada domingo. Era, por exemplo, uma vez por mês. Mas o amigo dele insistia. Por quê? Porque o amigo dele queria apresentar uma jovem para o reverendo Hernandes, que naquela ocasião, naquela altura, estava solteiro. O amigo dele forçou a barra. E o Hernandes, até para não ser indelicado com o amigo, encontrou uma vaga. Encontrou um espaço ali na agenda e foi à igreja. E ele comenta que, durante o culto, o coral da igreja foi cantar, nessa igreja que ele visitou, e havia uma jovem muito bonita no coral. E o pastor Hernandes percebeu que a jovem era solteira. Resumindo a história, depois do culto, o pastor que o havia convidado, o pastor da igreja, disse: essa jovem que você achou bonita é justamente a moça que eu quero te apresentar. Naquele ano que o pastor Hernandes não tinha espaço na agenda dele, ele foi outras 13 vezes na igreja. Tempo é questão de prioridade. Quando a gente quer, quando uma coisa é importante, a gente dá um jeito. Pare o tempo. Para quem estava com dificuldade de encontrar uma vez, encontrou só 14 vagas, espaços na agenda, se casou, e Deus tem abençoado esse casamento. Então, irmãos, início de ano. A gente sabe que o início de ano não tem nenhum poder mágico. Se tivesse, a gente perdia os quilos, ou o excesso de peso que a gente ganhou aí nas festas de final de ano. Mas é uma oportunidade sugestiva para a gente assumir o compromisso com Deus, ou renovar o nosso compromisso de levar mais a sério a nossa vida devocional e, nesse sentido, dedicar mais tempo à oração. Muitas vezes a gente diz coisas indevidas às pessoas porque a gente não tem dialogado e conversado com Deus. Então, essa igreja, a igreja em Atos, enquanto esperava alguma coisa acontecer em Jerusalém, ela perseverava de maneira unânime em oração. Terceira lição, aqui também no capítulo 1 de Atos. O que acontece a partir do do versículo 15? Eles decidiram reforçar a liderança da igreja. Pastor, como é que é esse negócio de reforçar a liderança? Ora, nós sabemos que nessa altura Judas, já o traidor, o traíra, já não estava mais, ele tinha já abandonado o barco e tinha se matado. Inclusive, também interessante ver a reação, a maneira como Judas e Pedro, a resposta que eles deram às suas frustrações. Judas, porque foi acometido de remorso por ter vendido a Jesus, ter traído Jesus, qual foi a solução que ele decidiu, que ele encontrou? Porque justamente não era filho de Deus, não era habitado pelo Espírito Santo. Ele decidiu tirar a própria vida, se enforcou. Pedro, ainda abatido, ainda frustrado porque havia abandonado a Jesus, diante da palavra de Jesus, ele se arrependeu e foi restaurado, e passou a ser uma bênção na vida da igreja. Porque é uma diferença entre remorso e arrependimento. Judas já não estava mais na igreja, e era necessário
preencher o lugar de Judas. Versículo 15 do capítulo 1. Naqueles dias levantou-se Pedro, olha o Pedrão aqui, ó, no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e diz, irmãos, convinha que... Aí Pedro explica, interpreta uma passagem do Antigo Testamento, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, quer dizer, não pode ser qualquer um, começando no batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E o que eles fizeram? Orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, que era um método que os judeus tinham. Vindo a sorte, recair sobre Matias, sendo-lhe, então, votado lugar com os 11 apóstolos. Então, houve aqui um reforço, o preenchimento de uma vaga, que era a vaga de Judas. Por quê? Porque os discípulos tinham uma tarefa, uma missão que era enorme. E no cumprimento dessa missão, todos são importantes. Então, a gente não podia continuar nesse ministério sem preencher a vaga de Judas. A importância de reforçar com pessoas certas a liderança da igreja ou os cargos de liderança da igreja. Esse episódio nos permitiria muitas aplicações. Eu gostaria de mencionar talvez duas. Uma delas, como a gente se comporta quando vai ter uma eleição, uma escolha de presbíteros e diáconos, ou mesmo de pastor na igreja? Eu não conheço a história da igreja do Cruzeiro. Aliás, eu tenho, inclusive, curiosidade, porque eu gosto muito de história. Eu gostaria de saber, por exemplo, quantos pastores já passaram pela igreja do Cruzeiro. Alguém sabe? Alguém tem um número redondinho aí? Alguém pode me dizer qual foi o pastor, qual foi o período, o maior tempo que um pastor ficou na igreja do Cruzeiro? O tempo de maior ministério de um pastor na igreja do Cruzeiro? Quantos anos foram? 20. Obrigado. Eu não conheço a história da igreja do Cruzeiro, mas eu conheço, já li sobre a história de algumas igrejas que se dividiram por conta de eleições. Uma vez eu presidi uma assembleia numa igreja que eu fui pastor, em São Paulo, 65 membros na assembleia, 65 votantes. 2 irmãos concorreram a um cargo de presbítero. Resultado da assembleia, 33-32. Quando a gente anunciou para a igreja, irmão X, 33 votos, irmão Y, 32, a igreja... Deu para ouvir, escutar o do pessoal. A própria membresia não acreditava no resultado tão apertado. Graças a Deus, não houve confusão, não houve dificuldade, o pessoal aceitou, mas nem sempre é assim. Às vezes, aquele que não é escolhido, ele fica abatido, às vezes os familiares dele ficam chateados, achando que a igreja foi injusta, porque aquele que tem menos tempo na igreja foi escolhido para ser presbítero, ou foi escolhido para ser diácono, ou então, eu não queria que aquele pastor, quando é o caso, né, de uma eleição com vários nomes, aquele pastor fosse eleito, mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês já sabem, na verdade, eu vou relembrar. Qualquer eleição, antes de começar a eleição, a gente já sabe, um vai ganhar, outro vai perder. E a gente tem que saber aceitar isso. Porque tem gente que é que nem aquele menino, aquele adolescente birrado, manhoso. Quando o time dele começa a perder, ele fala, eu vou pegar a bola, acaba o jogo. Acabou o jogo. A bola é minha, eu vou para casa, acabou o jogo. E tem crente que ainda não amadureceu. A pessoa não sabe ter a sua opinião vencida no contexto da igreja. Nós vamos participar de reuniões, seja no âmbito do departamento infantil, seja no presbitério, seja na junta diaconal, seja com o pessoal da equipe de música, o departamento de comunicação da igreja, no conselho.
que é óbvio. Nem sempre a minha opinião, a minha posição vai prevalecer, vai ganhar. Às vezes eu vou votar, vou apoiar uma moção, uma ideia, que vai prosperar, que vai ser escolhida, apoiada pela maioria. Legal. Mas, às vezes, vai acontecer o contrário. Aqui, no caso da igreja primitiva, foram propostos dois nomes. Dois nomes se enquadravam naquelas condições que a igreja estabeleceu. É preciso que esse irmão tenha acompanhado todo o ministério público de Jesus, desde o batismo de João. E que tenha sido testemunha, né, da ascensão de Jesus. Então, quando colocaram os critérios, chegaram aqui a 5 nomes, 10 nomes, não. Chegaram a 2 nomes. O nome de Matias e o nome de José, chamado Barsabás. Jogaram as sortes. Hoje a sorte é através do papelzinho do voto. E Matias foi o agraciado, foi escolhido. Talvez alguém, no meio de um grupo de 120 pessoas, talvez alguém preferisse José. Mas o fato é que Matias foi escolhido e segue o jogo, a vida continua. Isso é sinal de maturidade. Saber ser voto vencido. Não há cristianismo sem espírito de comunhão, sem disposição para que falemos e sejamos escutados e tenhamos que lidar também com decisões que nem sempre são aquelas que nós gostaríamos. Às vezes, acontecer do conselho tomar uma decisão na igreja, eu não estou falando da igreja do Cruzeiro. Conselho, toda igreja presbiteriana tem um conselho. Todo conselho é formado por presbíteros e é presidido por um pastor. Às vezes, o conselho toma uma decisão que não é aquela que eu acho a melhor. Então vou fazer um abaixo-assinado? Então vou agora criar um grupo de WhatsApp, vou mandar torpedo, mensagem aí. Não, gente, essa não é atitude. Se aqueles irmãos tomaram a decisão, eles devem ter os motivos pelos quais eles tomaram a decisão. Eles oraram. Então, acredite, creia que Deus colocou aquela liderança e que Deus está guiando a igreja. E apoie. Não seja aquele que vai ficar torcendo para dar errado, ou vai ficar, na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, vai jogar na cara, mas você... Esse não é o espírito, essa não é a atitude. Então, essa igreja, ela soube escolher. E é uma coisa muito importante, certo? Até porque existe uma mentalidade, às vezes, equivocada, até mesmo nas igrejas presbiterianas. Os presbíteros não são representantes do povo. Os presbíteros são os representantes de Deus. É por isso que o próprio Deus, na sua palavra, entrega quais são os requisitos para que um irmão seja escolhido para o presbiterato e para o diaconato. Então, quando a igreja obedece à palavra do Senhor, quando a igreja está guiada pelo Senhor, quando a igreja está em oração, o Senhor usa a igreja para que a igreja confirme a sua vontade e as pessoas certas sejam escolhidas para exercer os ministérios certos na vida da igreja. O presbítero não é o representante da família A, da família B, ou do grupo A ou do grupo B. O presbítero é a pessoa que Deus estabeleceu para que governe a igreja com os demais, segundo os princípios da palavra de Deus. É perfeito? Não. Pode ser confrontado? Pode. Com respeito, com dignidade, com amor fraternal, porque é um irmão nosso. Pode, mas para a gente fazer isso, a gente tem que ter certeza de que realmente o irmão é passível de alguma repreensão, de algum puxão de orelha, ou de uma conversa fraternal. Essa igreja, terceira lição, ela soube reforçar o time, a liderança dela. Escolheram Matias para o lugar de Judas. Então, vamos recapitular as lições. Essa igreja foi obediente à ordem de Jesus, porque ela permaneceu em Jerusalém. Jesus havia dito, permaneçam em Jerusalém. Eles não foram antes da hora para Samaria, para Galiléia, para a Judéia, ou para a Síria, ou para Roma. Permaneceram em Jerusalém. Essa igreja estava unanimemente em oração. Essa igreja soube reforçar a sua liderança, preencher essa vaga.
esse espaço, essa igreja também sabia louvar a Deus. Isso é muito importante. Aqui no capítulo 2, a gente tem o fenômeno das línguas. O que aconteceu? Vamos ler aqui o capítulo 2 para a gente entender. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, quando chegou a festa, a celebração de Pentecostes, que era uma das festas dos judeus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde? Em Jerusalém. E aqui estavam reunidos não apenas os discípulos, os 12, mas a congregação, o grupo. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, isto é, em outros idiomas, sem tivessem estudado esses idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deixa eu comentar uma coisa rapidinho aqui. Tem algumas pessoas que pensam que aqui os que estavam presentes, eles foram convertidos, eles foram batizados no Espírito Santo e foram convertidos. Ideia errada, absolutamente equivocada. Essas pessoas já eram crentes. E nós temos vários textos nos próprios evangelhos que nos ajudam a entender, a aceitar essa afirmação. Abra, por exemplo, em João capítulo 15. João capítulo 15. Note o que Jesus diz aos discípulos. João capítulo 15, Jesus conta a parábola da videira e afirma no versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não apenas isso. Vá agora a Lucas capítulo 10. Jesus havia enviado um grupo para pregar e para realizar o seu ministério. Capítulo 10 de Lucas. Havia enviado 70. Versículo 17. Então regressaram 70. Estou em Lucas, capítulo 10, versículo 17. Então regressaram 70. Possuídos de alegria, olha o que os 70 disseram para Jesus: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, enquanto vocês ministravam, realizavam esse ministério, né, a missão que eu havia designado a vocês, e eles pregavam o evangelho, expulsavam demônios, realizavam prodígios em nome de Cristo, Jesus via Satanás caindo como relâmpago, ou seja, perdendo poder, perdendo espaço, por assim dizer. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, essa é a parte mais que eu encontro mais inusitada e, ao mesmo tempo, edificante do texto. Alegrai-vos, não porque os demônios, os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Ou seja, celebrem, não o fato de vocês expelirem demônios, mas o fato de o nome de vocês, os nomes estarem arrolados nos céus. Então, Atos 2 não significa dizer que os que estavam presentes ali em Jerusalém foram convertidos, eles já eram convertidos. Jesus afirma em João capítulo 10 que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E estes aqui eram os que seguiam a Cristo. Pastor, então o que aconteceu aqui? Um revestimento, uma capacitação extraordinária para que estes homens e mulheres pudessem cumprir a missão que eles tinham que realizar. Qual? Testemunhar o nome de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Galileia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, os confins do mundo. Eles seriam espalhados. Logo, quem se lembra do conteúdo de Atos sabe que, do capítulo 1 até o capítulo 8, os discípulos estão em Jerusalém. Acontecem as perseguições, e as perseguições fazem com que os discípulos, a igreja, os crentes se espalhem, busquem outras regiões,
eles chegam em outras regiões, e onde eles chegam, eles evangelizam. E assim a igreja, o evangelho se expande. E assim a obra vai se desenvolvendo, é estabelecida, vamos por assim dizer, a segunda igreja em Antioquia, e nessa igreja de Antioquia, o Espírito Santo diz: separai-me agora Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, na ordem que o texto menciona, para a obra para a qual os tem chamado. Eles são enviados e realizam aquilo que nós chamamos de primeira obra, primeira viagem missionária. E depois realizam a segunda viagem missionária e levam o evangelho até a Europa. E o livro de Atos termina com Paulo preso na cidade mais importante do mundo, na capital do império, Roma. E quando a gente lê Romanos, Paulo diz que o desejo dele era chegar até a Espanha. Detalhe, Espanha, se você lembra no mapa onde está a Espanha, na época não havia Portugal. Portugal, certo? A Península Ibérica ali, Portugal vai ganhar esse nome alguns séculos depois. Portugal era, na época, uma parte da Espanha. De fato, né, quem se lembra do mapa, Portugal, se você olha para a Espanha, Portugal é um pedaço da Espanha. Então, quer dizer, Paulo queria chegar no limite do mundo. E o limite do mundo naquela época era justamente a Espanha. Então, o Espírito Santo os revestiu, os capacitou para cumprir esse ministério. Pastor, mas o que isso tem a ver com louvor? Vamos aqui notar, versículo 5, vamos retomar Atos 2. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Havia uma diversidade de nações representadas em Jerusalém, gente de várias partes, de várias nações, e que falavam diferentes idiomas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, justamente aquele fenômeno das línguas, afluiu a multidão, quer dizer, as pessoas que não estavam no recinto escutaram que alguma coisa estava acontecendo naquele aposento, naquela casa, e as pessoas correram, que se possuiu de perplexidade a multidão, porquanto, olha que coisa, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Que coisa espetacular aconteceu aqui. Então, vamos imaginar que havia um grupo de crentes, na verdade, não o grupo de crentes reunidos num local, numa casa. Deus se manifestou de forma extraordinária, uma manifestação espiritual potente. Aquelas pessoas que estavam no local, numa casa, começaram a falar idiomas, línguas, que elas jamais haviam estudado. O barulho, a barulheira foi tão grande que as pessoas do entorno correram para ver o que estava acontecendo. E quando essas pessoas de diferentes lugares, que falavam diferentes idiomas, chegaram àquele espaço, cada uma delas ouvia o evangelho no seu próprio idioma. Isso é obra do Espírito Santo. Vamos fazer aqui um paralelo? O que aconteceu na Torre de Babel? Por que a Torre de Babel foi construída? Porque houve um grupo que quis ficar juntinho. Qual era a ordem que Deus havia dado à humanidade? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Povoar é terra, ok? Terra. Terra não é só Brasília. Terra também inclui Goiânia, Goiás, Minas, o mundo todo. Mas teve uma galerinha que quis fazer uma panelinha. Vamos ficar aqui, vamos construir uma torre para a gente não se separar. Ok? Tudo bem? O que Deus fez? Deus confundiu as línguas. Deus distribuiu idiomas entre eles, que até então só era falado um idioma na face da terra. Com sotaque lá do Maranhão, viu, Danilo? Esquece essa parte. Era falado só um idioma, provavelmente o hebraico. O que Deus fez para impedir que o plano deles fosse vitorioso, fosse exitoso? Deus distribuiu idiomas, por isso é que dá essa trabalheira toda aprender um outro idioma. E eles, cada um passou a falar numa língua diferente e não houve comunicação. E assim a Torre de Babel foi um projeto falido.
Então, para conter o pecado daquela panelinha, daquela galerinha que queria ficar enclausurada, juntinha, descumprindo a ordem de Deus de povoar a terra, Deus misturou os idiomas. O que Deus está fazendo aqui em Atos? Deus está dando a capacidade de falar em idiomas sem que as pessoas tenham estudado, para facilitar a comunicação, a pregação do Evangelho, para que pessoas de diferentes nações escutem a palavra de Deus e confessem a Jesus como seu Senhor. Ou seja, Atos 2 é, de certa forma, o oposto de Gênesis 11, o fenômeno da Torre de Babel. Se em Gênesis 11 Deus confundiu as línguas, aqui em Atos 2, Deus dá o dom das línguas para facilitar a comunicação e assim as pessoas voltarem para os seus lugares de origem, porque elas estavam em Jerusalém por ocasião da festa, elas voltariam para os seus lugares de origem e compartilhariam as boas novas do Evangelho. Vamos ver aqui, versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Quer dizer, não são judeus, não são da Galileia? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Irmãos, faz muita diferença ouvir no próprio idioma. Enquanto eu preparava esse estudo, um comentarista chamado Paul Pearson menciona um caso que ocorreu no México, entre os índios da etnia Chol. Tem uma etnia lá chamada Chol. O México, como outros países da América Latina, inclusive o Brasil, tem diferentes grupos, diferentes etnias. O Brasil tem muitos índios, muitas línguas indígenas. E no México, essa etnia, né, eles entendem o espanhol, mas a língua materna deles é o idioma Chol. E o que esse comentarista menciona, esse Paul Pearson? Ele menciona que, enquanto a Bíblia não foi traduzida para o idioma Chol, eram poucos os convertidos na etnia. Quando a Bíblia foi traduzida para o idioma Chol, houve muitas conversões. Por quê? Porque as pessoas passaram a entender o Evangelho na língua materna. A ideia de língua materna é interessante. É a língua que a gente aprende da mãe. É a língua do coração. Tem certas sensações, tem certas coisas que a gente só consegue sentir para valer no nosso idioma. Eu testemunhei uma cena, uma ocasião, que eu creio que jamais vou me esquecer. Eu fiz uma viagem em 2008, era solteiro ainda, com um casal de amigos, nós visitamos 11 países na Europa. Esse casal de amigos, ele é romeno, ela é brasileira. E quando nós fomos visitar a Itália, nós visitamos uma cidade perto de Milão, e esse amigo, o Fernando, que é romeno, ele havia conseguido com uma família romena que nos hospedasse. Conseguiu hospedagem na faixa, né, de boa, com essa família romena. Gente, eu presenciei uma cena que, como diz lá no Chile, me desencaixou. Ok, a gente desceu no aeroporto de Milão, né, o romeno foi nos buscar, a esposa dele e as crianças haviam ficado em casa, fizemos a viagem, 1h30 até a cidade. Quando a gente chega na casa, que a porta é aberta, que o Fernando saúda a esposa do amigo dele, a esposa do amigo era romena também. Em romeno, a mulher tem uma crise de choro. Infelizmente, eu estou contando a história já um pouco do final, do fim para o início. Imaginem vocês que eu estou chegando, acompanhado desse casal romeno, na casa de uma família romena, eu não entendo nada de romeno, e a gente chega cansado, o Fernando já vinha conversando com o homem, com o anfitrião no carro, numa boa. Quando a porta é aberta, que o Fernando fala uma palavra, uma frase em romeno, a mulher tem uma crise de choro e cai no pranto. Cai no pranto. Eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? O que está acontecendo aqui?
Eu fiquei com essa tua cara, Thaís, de espanto, de surpresa. Vocês conseguem desconfiar por que a mulher caiu no choro? Vou contar para vocês. Aquela família levava 6 anos na Itália e jamais tinha podido voltar à Romênia durante os 6 anos. E a mulher, para evitar sofrer, ela tinha deixado de falar o romeno em casa, ela falava só italiano. Então, quando ela ouviu uma frase em romeno na língua dela, ela não conteve o quê? A emoção. O coração veio abaixo. O coração veio abaixo. Porque ela falava com o marido e com os filhos desde algum tempo, os filhos que eram crianças, já haviam nascido na Itália, somente em italiano. Foi a forma que ela encontrou para lidar com a saudade. E aí, quando ela ouviu aquela saudação em romeno, encontrou um compatriota dela, ela veio abaixo. Então, as pessoas que estavam aqui passaram a ouvir o conteúdo daqueles idiomas, esse é o ponto que eu quero destacar, na língua delas. E qual era o conteúdo? O que era dito no idioma delas? Olhem o versículo 11. Tanto os judeus como prosélitos, ou seja, os novos convertidos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Qual era o conteúdo do que era vocalizado, do que era verbalizado, através dos idiomas que haviam sido distribuídos pelo Espírito Santo aos que estavam naquele local, e que era escutado por essas pessoas de diferentes lugares, cujas nações são mencionadas aqui nos versículos 9 e 10. As grandezas, as maravilhas de Deus eram o conteúdo das línguas, os idiomas. Está claro o que eu estou dizendo? Então, essa igreja, mesmo de maneira inconsciente, porque ela não havia programado isso, ela louvava a Deus, ela exaltava o poder de Deus. O conteúdo das línguas, os idiomas, eram as grandezas de Deus. Ok, pessoal? Então, essa igreja louvava, exaltava a Jesus Cristo. Uma outra lição, e com isso a gente aqui já caminha para o final, é a pregação. A partir do versículo 14, do capítulo 2, nós temos aqui um sermão de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Aí Pedro faz uma pregação. Em que consistia a pregação de Pedro e dos demais apóstolos nessa época? A ideia básica era a seguinte: eles tomavam alguma passagem do Antigo Testamento, até porque aqui eles estavam entre judeus, entre pessoas que conheciam a história de Israel. Muitas delas memorizavam, sabiam falar capítulos inteiros da Bíblia de cabeça. Em que consistia a pregação? Era tomada alguma passagem do Antigo Testamento e os apóstolos mostravam que a passagem havia se cumprido na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Notem o versículo 32 do capítulo 2. A este Jesus, ou seja, aquele que havia sido anunciado e que Pedro menciona no seu sermão, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E aí, mais uma vez, ele evoca o Antigo Testamento. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, pecado é condenado. Vocês são responsáveis pela morte de Jesus. Vocês pediram a soltura de Barrabás. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, uma outra lição que a gente aprende e que é de fundamental importância para a vida da igreja é a pregação do Evangelho. Então, pessoal, igreja não é local para a gente compartilhar mensagem de autoajuda. Ah, pensa positivo aí. Seja grato a quem? A mãe natureza. Que mãe natureza, bobão? Tem mãe natureza? Natureza é criação de Deus. Isso é coisa de pagão, que fala mãe natureza. Natureza é criação de Deus. De certa forma, ela é irmã nossa. Por quê? Porque o mesmo pai
O mesmo Criador criou você e a mim e também criou a natureza. Só que nós temos a imagem e semelhança de Deus, carregamos essa característica. E as flores, os animais, por mais belos que sejam, não têm essa característica. Então, a pregação é a apresentação do Evangelho, é a Bíblia sendo apresentada e explicada de maneira inteligível, de maneira que as pessoas possam comparar, como os crentes de Bereia, que realmente é isso que Deus está nos dizendo. A pregação não é um segredo que Deus revela ao pregador, ao pastor. A pregação não é mensagem de autoajuda. A pregação não é filosofia, não é militância política, não é ideologia barata, com alguma maquiagem de evangelho apresentada ao povo. A pregação é a explicação da palavra de Deus, mostrando que Jesus é o centro e o cabeça da igreja, e que todas as coisas devem girar em torno dele, e que a única estrela que deve brilhar entre nós é a pessoa de Jesus Cristo. É isso que Pedro aqui mostrou. E como viviam esses convertidos? Qual foi o efeito da pregação de Pedro? Pedro termina o sermão dele dizendo o seguinte, versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Em outras palavras, convertam-se. Reconheçam que Jesus é o Senhor e Salvador. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas pessoas, pessoal? Quase 3.000. Talvez esse tenha sido o sermão mais poderoso, mais abençoado por Deus na história. Quase 3.000 pessoas entregaram sua vida a Jesus Cristo em resposta à pregação de Pedro. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo fez através de Pedro. E como é que esses quase 3.000, com os outros que já eram crentes, aquela comunidade de 120, viviam? Versículo 42, e com isso a gente termina a aula. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, qual é? É Jesus Cristo como Senhor e Salvador da igreja. Mostrando que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Ele é o fundamento da igreja. E na comunhão. O que é comunhão? É compartilhar não somente os mesmos valores, mas também as mesmas necessidades, as mesmas lutas, os mesmos desafios. No partir do pão, isto é, na ceia, no culto, porque a ceia, o partir do pão, era celebrada dominicalmente, semanalmente, e nas orações. Essa igreja perseverava unida em quê? Na Bíblia, isto é, na doutrina, na comunhão, eles se conheciam, eles compartilhavam as suas lutas, os seus desafios, as suas provas, no culto e nas orações. É impressionante ver a que ponto chegou a comunhão deles. Vendiam as suas propriedades, não porque o Estado havia determinado, mas porque eles se sentiam impelidos por esse amor fraternal e também, é certo dizer, porque acreditavam na iminência, no retorno imediato, próximo de Jesus Cristo. Vendiam suas propriedades e bens, 45, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Que combinação bonita! No templo, partiam pão de casa em casa. Havia a reunião pública, mas também a reunião mais privada, mais doméstica, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aí o texto termina com essa declaração maravilhosa. Enquanto isso, ou seja, enquanto eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, quem que acrescenta as ovelhas ao rebanho? O próprio Deus. Acrescentava-lhes o Senhor. Não é o pastor, não é a família mais numerosa, é Deus que nos usa. Quando? Uma vez por ano? Dia a dia, ou seja, no transcurso natural da caminhada da igreja, os que iam sendo salvos. Deus ia introduzindo na igreja as pessoas certas, os seus escolhidos, as suas ovelhas. Então, essa igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no culto, nas orações. Pessoal, tema do ano, cuidando uns dos outros. Que lições hoje nós destacamos e vamos recapitular agora? Obediência à ordem de Jesus, oração, reforçar a liderança, quando necessário, era o caso, louvor a Deus,
conteúdo das línguas, e também eles, conscientes aqui, por iniciativa deles, louvavam a Deus, versículo 47, pregação, foi o que Pedro fez, e perseverança. Perseverar o quê? Resiliência, capacidade de persistir, de, apesar das dificuldades, das lutas, dos convites, manter os olhos postos em Jesus, na doutrina, comunhão, culto e orações. A igreja crescia. Só estará habilitado para cuidar dos outros quem cuida de si mesmo. Se eu estiver enfermo, eu não vou ter condições de cuidar de outra pessoa. Normalmente, quase sempre, quem está enfermo precisa de ajuda. Claro, em alguns filmes que a gente assiste, vê, ou em situações absolutamente extraordinárias, pode acontecer de um enfermo conseguir ajudar outro. Isso acontece muito em situações de guerra, mas, ordinariamente, quem cuida dos enfermos são as pessoas sãs. Para que eu cuide do outro, eu preciso cuidar de mim mesmo. É o que Paulo disse a Timóteo. Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Quando você entra no avião, está lá a aeromoça ou o comissário de bordo, vai explicar as instruções. Em caso de despressurização, é isso que fala? Queda de pressão, de emergência, você vai cair uma máscara. Não coloque a máscara na outra pessoa antes de colocar em você. Qual a ideia? Primeiro cuida de ti, meu amigo. Primeiro garante a tua vida, a tua respiração. Depois que você estiver com a mascarinha no teu rostinho, aí você vai ajudar o outro. Esse é o princípio. Por outro lado, só poderá ser cuidado quem aceita ajuda. Isso é muito importante dizer. Porque tem gente que não é ajudado, que não é cuidado, por quê? Porque a pessoa não se abre, não dá oportunidade, não aceita ajuda. Cuidado é sinônimo de cura. Para cuidar, tenho que pensar na pessoa e decidir ajudá-la. Jesus cuida de nós porque nos ama. A palavra comunhão tem a mesma raiz de comunicação. Para que a gente possa praticar comunhão, a gente tem que se conhecer. A gente tem que se reunir, a gente tem que conversar. Eu acho que não dá para se conhecer bem numa escola dominical. Então, eu me ofereço a almoçar na casa de vocês pelas próximas semanas, para que a gente se conheça melhor. Brincadeira, pessoal, esse último comentário, mas a ideia é essa. Para que a gente possa se ajudar, a gente tem que se conhecer. E não dá para se conhecer sem que a gente se comunique, sem que a gente converse. E sem que a gente sinalize que precisa de ajuda. É muito complicado quando as pessoas esperem que você adivinhe as coisas. Verbalize. Mensagem clara. Que Deus nos abençoe para que, ao longo de 2023, nós cresçamos nessa tarefa, nessa missão de cuidar uns dos outros. Não é que não tenhamos nos cuidado, mas é que podemos melhorar e crescer ainda mais. Vamos orar? Quero convidá-los para que se coloquem em pé. Oremos. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o maior cuidado que nós poderíamos receber, já temos recebido. É a manifestação da tua graça na pessoa bendita de Jesus. Ele é o nosso pastor, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é aquele que contigo enviou o Consolador, o teu Espírito, que habita em nós, que nos lembra as palavras do teu Filho Jesus, os teus ensinamentos. Ó Senhor, te louvamos por isso, porque, além de ter Jesus como Senhor e Salvador, como nosso advogado junto ao Pai, aquele que intercede por nós, temos o teu Espírito Santo, que habita em nós, temos a tua palavra, que nos dá os princípios para todas as situações na vida, temos aos nossos irmãos e irmãs na fé, que também podem e têm nos ajudado, e temos, Senhor, também a tua igreja, espalhada pela face da terra. Pai, ajuda-nos a ser instrumentos do teu cuidado na vida das outras pessoas. E também dá-nos humildade para procurar ajuda, para buscar ajuda, quando for necessário. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.